Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos ao outro episódio do programa do Farma Dispensa News. E hoje vamos falar de um tema que nunca foi falado, né? Hoje eu estou estreando um assunto que eu sempre defendi desde o início, desde quando comecei nas redes sociais, em 2018. E, claro, quando iniciei aqui no meu programa, em 2022. E eu tenho muito orgulho em falar que tudo que eu sempre almejei, eu venho conseguindo aos poucos, né? E um desses sonhos é esse, de estar na mesma mesa com um profissional da saúde, que não é farmacêutico, é médico, para a gente falar da nossa atuação juntos, dessa importância dessa interação, desse cuidado que a gente tem com os nossos pacientes e que quem tem a ganhar é o nosso paciente. Não é verdade? Além da gente também trocar informações, trocar também as nossas experiências, né? E um tá ajudando o outro, um segurando na mão do outro, é isso que vale a pena. É a gente estar juntos. Nós, profissionais da área da saúde, farmacêutico e médico, estando juntos em prol do paciente. E eu quero agradecer imensamente a participação do Dr. Gilson Filho, que é médico de voo, que ele aceitou meu convite para estar aqui, para a gente estar debatendo sobre esse assunto muito importante. Seja muito bem-vindo, Dr. Gilson, é uma honra ter você aqui, né? E até para nós falarmos desse assunto, assim, que eu disse no começo que eu e você temos o mesmo pensamento, as mesmas ideias, né, doutor? Agradeço por você estar aqui. Boa noite, Úrsula. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. A honra é minha. É um prazer estar aqui no seu programa, né, fazendo esse podcast com você, para falar de um assunto tão importante, tão pertinente, que é a nossa atuação conjunta, né, entre médico e farmacêutico. Afinal de contas, uma vida ela não é salva sozinha, ela é salva em equipe. E nesse ponto, a participação de vocês também é muito fundamental. Com certeza. E aí a gente vê essa parceria, né, e também influenciar positivamente tanto farmacêuticos quanto os médicos, para que a gente esteja sempre juntos, para que a gente esteja sempre pensando em conjunto, sim, né? E eu queria saber um pouco da tua visão em relação a isso. O que você acha dessa parceria, né? Dessa atuação conjunta do paciente? Eu quero saber um pouco do teu ponto de vista em relação a isso. Olha, essa parceria ela é muito importante, porque o nosso papel como médico é diagnosticar as doenças, né? E indicar o melhor tratamento. Mas a eficácia, a segurança desse tratamento só é realizada se tiver uma orientação segura. E é nesse ponto que vocês entram, né, com a função de vocês, que é muito importante, dando sempre a melhor orientação, a orientação adequada para os pacientes. Porque muitas vezes nas consultas a gente explica direitinho como é, mas eles ficam ainda com dúvidas, muitos ainda ficam receosos. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Então, lá no balcão da farmácia, é fundamental reforçar isso, e quando isso é feito, é de suma importância, né, para a realização do tratamento nos pacientes. É verdade, doutor Gilson. E aí, quando o paciente sai do consultório, na hora da prática, né, de comprar o medicamento e começar o tratamento, aí que surgem as dúvidas também, né? E aí eu sempre digo que o contato com o farmacêutico também é de extrema importância, porque na hora de dispensar o medicamento, quando a gente fala em dispensar, é entregar o medicamento com orientação. E aí essa entrega do medicamento com orientação é de extrema importância, porque a gente ainda enfatiza mais ainda a orientação do médico,
né? E aí a gente ressalta da importância de ter esse cuidado, incluindo também que entre uma consulta e outra a gente faz esse acompanhamento para a gente saber realmente se está tendo uma boa adesão ao tratamento, se está havendo efeitos colaterais, né? Se está tendo até alguma dificuldade financeira do paciente, porque isso conta muito também na hora do tratamento, né, doutor? E aí eu queria saber também um pouco do teu ponto de vista, se tu tem esse cuidado também em saber conhecer mais o paciente na hora de orientar, na hora de prescrever os medicamentos, porque às vezes a gente pega umas situações dentro da farmácia que às vezes algum medicamento é muito caro e às vezes o próprio paciente também não comenta com o prescritor a condição financeira que tem, né? E aí eu quero saber um pouco do teu trabalho, como é que você faz na prática na hora de ter esse cuidado, né? Um cuidado médico com o paciente na hora do atendimento. Isso é de suma importância que você acabou de falar. Claro que existem muitos protocolos, né, que definem o melhor medicamento, o melhor tratamento a ser realizado para as diversas doenças, mas nesse ponto a gente tem que ter bom senso, né? Eu, particularmente como médico, eu sempre tenho bom senso. Não adianta eu passar o melhor medicamento para um paciente se muitas vezes aquele paciente não vai ter condições de ter acesso a esse medicamento, né? Então, ali eu tenho que raciocinar um pouco mais para poder passar uma medicação que ele vai poder comprar, vai poder ter acesso e que, ao mesmo tempo, ainda é benéfica para ele. E é um lado mais humano, né, que nós profissionais devemos ter. Tem muitos profissionais que já pensam de uma maneira diferente, seguem fielmente os protocolos. Eu não penso dessa maneira. Eu acho que a gente tem que adaptar para a realidade de cada pessoa, de cada paciente. Que cada paciente tem um perfil socioeconômico diferente. Alguns têm um poder aquisitivo maior, outros não. E cabe a mim fazer o melhor para que ele possa ter acesso à terapia. Isso é maravilhoso ouvir de um profissional médico, né? Porque, como tu falou, tem muitos que eles querem seguir fielmente, né? Um certo protocolo, às vezes pode ser por conta de seguir um protocolo, às vezes por conta também da forma dele trabalhar, que ele acredita que é a melhor forma. Mas, assim, a questão da empatia é muito importante na hora do atendimento. Com certeza. E saindo um pouquinho da questão do atendimento, né, normal, eu presenciei, né, eu fui no seu local de trabalho, eu vi que você trabalha em um ambiente muito agradável, muito bom, bem diferenciado, né, e não é comum. Né? Poucos profissionais atuam nessa área, que inclusive, como eu enfatizei no início do programa, ele é um médico de voo. E aí você atua na urgências e emergências, né? Na parte da UTI. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como é o seu trabalho dentro de um voo, né? Isso. Porque não é um hospital em si, mas é dentro de um avião. Isso. Na verdade, eu trabalho no transporte aeromédico de pacientes, tanto adulto quanto pacientes pediátricos, pacientes neonatais. E é uma UTI aérea, né? Uma UTI com todo o suporte ali que uma UTI do hospital tem. Claro que recursos mais limitados, né? Nada se compara à UTI de um hospital. Sim. Mas nós temos o ventilador mecânico, temos as bombas de infusão, temos todos os equipamentos necessários para manter estável um paciente grave. Porque nós transportamos pacientes graves. Importante falar isso, né? Estáveis, mas graves. Então, eu já transportei muitos pacientes, recém-nascidos, gestantes, pacientes adultos, né? Com diversas patologias por várias regiões, vários estados do Brasil. E é um trabalho que eu gosto bastante, né? Porque a gente leva o paciente para um local onde ele, com certeza, vai ter um suporte melhor do que onde a gente recebeu aquele paciente. Então, a gente sente que está fazendo a diferença na vida dele. E para onde ele vai, com certeza, ele vai ter ali um atendimento melhor e saia curado, né? Muitas vezes. E durante esse atendimento, né, de emergência dentro do voo, você viu assim uma necessidade, alguma importância da atuação do farmacêutico nesse momento, né, em questão na prática, né, na hora do atendimento, na questão dos medicamentos, né? Você viu alguma necessidade, alguma importância nisso? Sim, tem uma história que me marcou muito. Foi no começo, quando eu comecei a fazer as missões aeromédicas, como a gente fala. Eu fiz um transporte de um recém-nascido de 3 dias com um diagnóstico de choque séptico.
é uma criancinha, um bebezinho grave, entubado. E a bordo nós precisamos fazer uma medicação, administrar uma medicação nesse bebezinho. E aí eu lembrei do conhecimento que uma farmacêutica colega minha me passou, né? E aí foi determinante, né? Sobre como diluir a medicação, a concentração, o tempo que a solução poderia ficar, né, estável ainda fora da geladeira. Então, esses conhecimentos que ela me passou foram determinantes para que eu tomasse a conduta de maneira adequada naquele momento. Aí eu e o enfermeiro, naquele momento, fizemos a administração da medicação, em pleno voo mesmo. A criança se manteve estável até chegar à UTI, na UTI hospitalar, né? Então, ela não teve nenhuma intercorrência, foi tudo ok. E eu tenho que agradecer à colega, né, que me passou esse conhecimento que foi determinante. São os mínimos detalhes, né, que a gente vê e percebe que salvam vidas, né, doutor? Sim. Então, assim, a gente vê que essa parceria entre o médico e o farmacêutico é um complementa o outro, né? E aí só tem a somar. E eu queria também saber um pouquinho da questão se teve algum problema durante os medicamentos no voo, né? Se teve alguma intercorrência durante o voo que precisou ser evitado, ou se até o momento você já teve todo esse suporte em relação aos medicamentos que são transportados. Aí eu queria saber um pouquinho dessa questão dos medicamentos, porque tem também... eu queria que você falasse também um pouquinho da conservação desses medicamentos durante o voo, como é que vocês procedem durante esse... O que acontece? Quando a gente vai fazer uma missão aeromédica, a missão ela começa antes da decolagem, né? A gente faz um checklist de todos os equipamentos, incluindo as medicações. Aí nós temos uma maleta, onde nessa maleta tem as medicações lá dentro. Todas as medicações. Drogas vasoativas, tudo, né? Todas as medicações que a gente precisa utilizar numa UTI, porque de fato é uma UTI aérea. E a gente prepara o paciente de tal forma que ele fique estável durante todo o voo. Porque uma UTI aérea, apesar de ser uma UTI, é um local ali restrito, pequeno, onde nós não podemos lançar mão de todos os procedimentos que nós poderíamos fazer pelo paciente dentro de uma UTI de um hospital. Sim. Então, nós estabilizamos o paciente para que ele não apresente uma intercorrência durante o voo. Não é esperado, a gente não espera que ele apresente uma intercorrência em relação à medicação, em relação ao quadro clínico dele, nada. Né? A gente estabiliza ele em solo para fazer o voo. Muito bom. E aí, quando a gente faz todo esse preparo, né? Vocês têm todo um treinamento para isso. Então, assim, durante todo esse processo que você faz no teu atendimento, você consegue fazer esse transporte? Tem algumas dificuldades em relação a algum outro medicamento durante esse transporte? Como, por exemplo, tem medicamentos que precisam ser conservados num determinado tempo, outros com tempo maior, outros com tempo menor? Ou todos esses que vocês usam têm um certo padrão desses medicamentos que são utilizados, né? Porque às vezes, tu até comentou comigo, que às vezes tem um voo de 1 hora só, um voo de 3 horas, e aí vocês têm esses certos cuidados, assim, essa questão de saber quais medicamentos, né, na hora de dizer, olha, mas esse tempo é muito prolongado, então é melhor a gente utilizar esse outro medicamento. Tem essas questões também? Sim, dentro do transporte aeromédico, o diálogo é fundamental. Entre eu, enfermeiro, piloto, copiloto, a hora da decolagem, a hora do pouso, quanto tempo que vai durar a missão, se a gente vai reabastecer, parar para reabastecer ou não. Tem esse detalhe. Tudo a gente tem que pensar. Quando a gente chega no hospital de origem para buscar o paciente, eu vejo a prescrição diária dele. Eu vejo as medicações que ele tem para fazer, os horários, se vai ter que ser feita alguma medicação em voo. Então, eu recebo a medicação, eu pego a medicação no hospital de origem, porque às vezes o paciente faz uma medicação que nós não temos. É uma medicação específica dele. E aí é obrigação do hospital de origem fornecer na quantidade adequada para a gente fazer a medicação no voo, no paciente. Aí eu informo, olha, a gente vai decolar daqui a 1 hora, vai ser um voo de 3 horas e meia, a gente vai reabastecer em tal horário, a gente precisa dessa quantidade da medicação e a gente precisa que você forneça agora para a gente. Tudo bem calculado, né? Sim. Tem que ser. E aí o enfermeiro lá do hospital, né, da UTI,
juntamente com o médico também da UTI, preparam tudo direitinho pra gente, repassam e a gente leva na missão e administra no paciente. Perfeito. Tem todo um diálogo. O diálogo é fundamental. Se não tiver diálogo, as coisas não funcionam. A gente não trabalha sozinho, né, doutor? Com Isso que eu certeza. sempre falo. Tipo, nós farmacêuticos não trabalhamos sozinhos, vocês médicos, os enfermeiros. E aí é uma coisa assim que eu não gosto, que quando um, né, critica o outro, ou quando um tenta, né? E isso daí eu vejo uma desvantagem nas duas profissões e nas outras também. Sim. Porque isso daí quem sai perdendo somos nós. Então nós precisamos ter esse trabalho em conjunto, sim, ter esse pensamento, né? Sim. Esse mesmo pensamento, ter a mesma sincronia. Sim. E teve alguns erros que aconteceram durante algum voo, algum procedimento que aconteceu assim que você estava fazendo que poderia ter sido evitado ou até então foi tudo... Não, até o momento não houve nenhum erro relacionado à medicação. Uhum. Mas já houve situações onde eu contraindiquei um transporte. Ah. Eu saí de Belém, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí de Belém e fui para o Pernambuco, na cidade de Garanhuns, no Pernambuco. Aí eu ia receber uma paciente gravíssima na pista do aeroporto. Eu não ia receber ela no hospital. Só que quando a gente chegou no aeroporto, o médico que fez o transporte terrestre da paciente do hospital para o aeroporto, ele foi bem honesto comigo. Ele falou, olha, essa paciente acabou de ter uma parada cardíaca, nós reanimamos, ela voltou, mas ela está com uma pressão muito baixa, de 6/4. É paciente jovem? Uma idosa nefropata, neuropata, cardiopata. De tudo. Tinha tudo ela é muito gravíssima. Meu Deus. E aí a situação dela é essa, ele me passando, né? E tá fazendo uma dose altíssima de nora. Tá fazendo noradrenalina 50 ml/hora. Aí eu fui bem direto com ele. Falei, amigo, nessas condições é contraindicação absoluta para paciente voar. Porque ela acabou de ter uma parada cardiorrespiratória, ela tá na iminência de ter uma outra parada. Então você tem que levar ela novamente para o hospital de origem, estabilizar e solicitar novamente o transporte aeromédico. Não tem condição nenhuma a gente transportar ela. Nós transportamos pacientes estáveis. E como ela acabou de voltar de uma parada cardiorrespiratória, não tem condição nenhuma de voar, né? A altitude, a pressão, tudo Sim. vai interferir, vai causar repercussões negativas nela. Eu expliquei para ele, né? Ele super entendeu, é médico também, entende as circunstâncias. Na época, eu lembro que o filho dessa idosa era médico, era um cardiologista. Aí ligaram para ele conversou comigo. Aí eu expliquei novamente para ele que não tinha condições, ele entendeu. E aí essa idosa voltou, né? Ela foi levada novamente para o hospital de origem. Eles não entraram em contato novamente com a gente, acredito, não sei se ela veio a falecer, mas para um paciente ser levado na UTI aérea, ele tem que ter condições para isso, tem que estar estável. E ela estava instável. E aí tive que contraindicar o voo. E aí, nessas condições, eu faço um relatório, colocando todas as razões para contraindicar o voo, quadro clínico do paciente, carimbo tudo direitinho, para eu e a minha equipe ficarmos respaldados. Respaldados, isso é muito importante. Isso. E como você falou dessa contraindicação do voo, tem as questões das alterações fisiológicas que pode ocorrer durante o voo, sim, né, doutor? Sim. E aí, por isso que temos que ter muito cuidado na hora de fazer uma viagem, por exemplo, e a gente administrar alguns medicamentos durante a viagem. A gente pensa que é besteira, mas não é. Você que é médico de voo e já presenciou várias situações, você poderia explicar um pouquinho dessas alterações que podem ocorrer durante o voo e as recomendações que o senhor poderia dar também para a população em relação à questão da utilização de medicamentos durante o voo? Sim, claro, isso é muito comum, né, de se acontecer, não só com o paciente, mas com qualquer pessoa que vá viajar de avião. Né? Um dos fenômenos mais comuns é a cinetose, que é o chamado mal de movimento. São aquelas pessoas que começam a apresentar náuseas, tontura, vômitos a bordo, né? E aí, nesse ponto, a gente administra algumas medicações, né? Antieméticos, tem o Dramin também, que ajuda bastante. No transporte aeromédico é até uma situação curiosa, porque às vezes o acompanhante do paciente vira paciente também. Tanto que antes de cada missão eu pergunto, você já viajou de avião?
você passa mal, você fica tonto, você fica, entendeu? Eu já questiono logo, porque aí qualquer coisa eu já deixo ali uma bromoprida, uma ondansetrona ali, injetável, pra gente fazer no acompanhante, Sim. entendeu? Acontece, é muito comum, a cinetose, né? Tem um outro também que é o barotrauma de ouvido, que é aquela sensação de ouvido tampado, dor de ouvido. Isso acontece por conta da variação de pressão, né? Ainda mais na subida e na descida. Exatamente, na decolagem no pouso, né? Então pode doer o ouvido fica tampado, entendeu? Nesses casos, o que é geralmente recomendado? O uso, principalmente em pessoas que têm congestão nasal, que estão gripadas, resfriadas, os descongestionantes nasais, spray nasal. Mas é claro que eles têm critérios para ser usados, nem todas as pessoas podem usar, né? E assim, além da medicação, tem alguns hábitos comportamentais que as pessoas, né, os passageiros podem lançar a mão para poder evitar ou melhorar essa questão da dor de ouvido, a variação de pressão. Mascar um chiclete, bocejar, isso alivia, ajuda a evitar, né? E também um outro fenômeno é a desidratação, porque dentro da cabine do avião ali, o ar é muito seco. Então pode causar o ressecamento da pele, dos lábios, dos olhos. Então eu sempre recomendo, né, as pessoas se hidratar bastante, evitar o excesso de álcool, de café, para que não cheguem a ficar desidratadas. Você falou da desidratação, eu lembrei também que tem pacientes que já relataram para mim que sofrem também até de diarreia, né, por conta dessa alteração, né, que mexe com o organismo de uma forma geral. E aí a gente diz que existe aquela diarreia do viajante que quando sai de um estado, né, de uma região vai para outra por conta da alimentação que é diferente, né, a água que é diferente, mas nesses casos até no voo, durante o voo, a pessoa sente até um desconforto gastrointestinal, né? Sim, isso em voos longos, né, geralmente em voos mais longos, por exemplo, daqui de Belém para São Paulo. Aí pode acontecer, né? Então, essas precauções, esses cuidados são muito importantes. Tem até um fenômeno que a gente, que ele é um pouquinho mais raro, mas pode acontecer, que é a síndrome da classe econômica. Eu não sei se já ouviu falar. Não. Síndrome da classe econômica é o seguinte, acontece com pessoas que fazem viagens longas e aí elas ficam imóveis ali na poltrona, né? Por muito tempo. Isso pode causar um inchaço nas pernas. Em pessoas que têm uma predisposição genética, pode gerar até uma trombose, uma trombose venosa profunda nesses pacientes. Então, em pacientes que têm um risco maior de desenvolver a trombose, que vão fazer voos longos, podem apresentar a síndrome da classe econômica. Aí nós recomendamos, né? Claro, tem que fazer um acompanhamento, uma consulta para a gente, uma anamnese completa, examinar o paciente. Recomendamos os anticoagulantes profiláticos. Mas olha, atenção, não é para você tomar um anticoagulante antes de viajar. E você tem que fazer uma consulta médica primeiro para a gente poder verificar se há necessidade para você. Porque tem pessoas que me ouvem falando sobre isso, vou já comprar porque eu vou viajar amanhã. Não faça isso, tá? Porque existem também os riscos, né, de se automedicar. Sim. Quando a gente fala dessas possibilidades, pessoal, né, para vocês logo colocarem tudo no seu kit de medicamentos e levar. Antes de tomar qualquer medicamento, converse com seu médico e seu farmacêutico, principalmente quando envolve a questão da coagulação. O médico precisa avaliar vocês, precisa fazer uns exames para realmente ver se tem necessidade ou não, porque cada caso é um caso, né, doutor? Exatamente. E aí nós precisamos também falar da conservação desses medicamentos durante a viagem. E aí, na hora de transportar esses medicamentos, para as pessoas que fazem viagens para qualquer lugar, é importante que as pessoas não coloquem medicamentos dentro das bagagens que vão despachar. Tem que colocar os medicamentos na bagagem de mão. Por quê? Sofre uma alteração de uma temperatura muito grande, né? A temperatura acaba aumentando muito no local, fora que corre o risco também de danificar o produto. E aí essa questão de transportar o medicamento durante uma viagem, é de extrema importância vocês estarem com esses medicamentos em mãos, né? Aqueles que precisam também transportar, por exemplo, insulinas, precisam estar com isopor e o Gelox dentro, nada de ter um contato direto do medicamento, da caixa do medicamento com o Gelox.
que é aquele produto, né, que deixa o medicamento, permanece o medicamento ainda em conservação dentro do isopor. E aí tem que enrolar com um saquinho plástico, né, para que não haja esse contato do gelo, né, e até a questão da água que acaba soltando do gelo, quando ele vai no decorrer do tempo, para também não danificar a embalagem e aí permanecer também conservado durante todo o voo. Então, essa questão também da conservação durante o voo é muito importante. Não é só o médico que vai transportar e ter que ter todo o cuidado durante o transporte. Nós também, quando viajamos, né, doutor? Isso, com certeza. Inclusive, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu, uma situação muito curiosa que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, que antes de eu me tornar médico de bordo, eu trabalhei no posto médico do aeroporto de Belém. Não sei se vocês sabem, mas tem um posto médico lá. E fica um médico, enfermeiro, 24 horas. E é um trabalho muito interessante também, porque eu fico com um rádio lá. E aí, certo dia, uma comissária de bordo entrou em contato comigo. Ela falou, olha, doutor, é o seguinte, a gente está pousando em Belém, tem 10 minutos para a gente pousar. Daqui a 10 minutos a gente vai pousar em Belém. E tem uma passageira que está passando muito mal, está tonta, está vomitando, está nauseada. Então, quero que o senhor se prepare para entrar aqui na aeronave e prestar os atendimentos para ela quando a gente pousar. E aí eles pousaram, eu entrei na aeronave, aí fiz a anamnese, conversei com a paciente, ela realmente estava bem enjoada, bem nauseada. E aí, levei ela para o posto médico, a gente fez todo o atendimento para ela, né? A hidratação, tinha vomitado bastante. O antiemético para ela, eu lembro que a gente fez a ondazetrona para ela, ela melhorou. E aí, nesses casos, é muito interessante, porque a gente tem autonomia, né? Para entrar na aeronave, mesmo que não seja passageiro, nem piloto, entendeu? Aí a gente atende, leva para o posto médico. É uma situação bem curiosa, bem interessante. Sim, porque não é comum a gente não ver isso, né? Às vezes, durante as viagens que a gente faz, eu, por exemplo, que eu viajo, assim, é difícil a gente encontrar, né, algum médico entrando, até porque é difícil a gente ver pessoas nesse nível passando mal, por exemplo, né, e que precisa de um médico, o médico precisa entrar, então é uma atuação muito interessante, assim, é muito bacana, porque, querendo ou não, vocês são uma autoridade, então vocês vão estar lá prestando socorro, cuidando das pessoas, então vocês precisam realmente tomar a frente disso, e eu fico, assim, admirada pelo seu trabalho, doutor, porque você faz com tanto gosto, né? É isso que a gente precisa na área da saúde, porque eu vejo que muitos profissionais se formam em várias áreas de atuação da saúde, que muita gente se forma porque diz que vai ganhar bem, né? E aí isso acontece também dentro da minha classe, eu vejo em outras também a mesma coisa. E eu sempre digo que quem vai atuar na área da saúde precisa gostar de cuidar das pessoas. Certeza. Porque da mesma forma, eu sempre falo isso dentro da farmácia, cuidem dos clientes, cuidem dos pacientes como se fosse alguém da sua família, porque com certeza você vai querer que alguém da sua família seja bem tratado. Com certeza. Esse é o mínimo. Isso. Né? Isso. Infelizmente, nós observamos isso na classe médica também, né? Tem muitos profissionais que trabalham só pela questão financeira, né? Para ganhar muito dinheiro. Tem pessoas que, inclusive, já entram na faculdade com esse intuito. Já Né? Já ouvi alguns relatos até. Meu sonho não é ser médico, eu quero ficar rico. Inclusive, é uma ilusão achar que ser médico é ser rico. Eu não sou rico, estou muito longe de ser. E trabalho muito, mas não sou rico. Mas eu amo muito o que eu faço. É o meu sonho de criança. Sempre quis ser médico, sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu queria muito poder cuidar de crianças. Eu trabalho com a pediatria hoje. Produzo conteúdo no meu Instagram voltado para o ensino de pais, né, em situações de urgência, de emergência pediátrica. Isso me deixa muito feliz. E eu creio que o fator financeiro, o dinheiro, é consequência do trabalho. Você faz um bom trabalho, você vai ser reconhecido por isso e vai conseguir ganhar um bom dinheiro, vai ser bem remunerado. O foco tem que ser em trabalhar por prazer, por gostar, por amar a profissão, né? Não só a profissão de médico, mas também a profissão de farmacêutico. Todas as profissões dentro da saúde, você tem que amar aquilo que você faz, porque você vai lidar com a vida humana. Então, o dinheiro, ele não deve ser o foco. O foco deve ser a pessoa, cuidar daquela pessoa que está necessitando. Então, não é qualquer pessoa que entra para a área da saúde. A gente consegue falar com autoridade isso, porque
só gente que trabalha e ama o que faz, né? E aí, às vezes, a pessoa fica também frustrada com a profissão. Não tá dando certo, isso não é pra mim, mas vamos lá, será que é isso mesmo que você queria? Isso. Né? E aí a gente pensar nesse ponto que é só questão financeira ou questão de status ou porque alguém da família queria, não é bem assim. Então, se não tá dando certo contigo é porque tem algum problema aí que precisa resolver. Isso, com certeza. A pessoa tem que parar e refletir um pouco. Pô, será que eu estou no caminho correto? Será que é isso que eu quero para minha vida mesmo? Será que eu estou ajudando outras pessoas? Ou será que eu estou prejudicando? Né? Porque se você está ali num local fazendo alguma coisa que você não quer, você não vai fazer bem. Você vai fazer de uma maneira incorreta. E aquilo pode impactar negativamente na vida daquela pessoa. Que precisa de um bom tratamento, né? Que precisa ser acolhida naquele momento. E você não está fazendo. Então, tem que refletir bem. Sim. E quando a gente fala de pessoas, dos cuidados, a gente vê muito que as pessoas se automedicam. As pessoas utilizam o medicamento por conta própria, sem orientação do médico nem do farmacêutico. Sim. E aí acha porque vai funcionar, ou porque o vizinho falou para ele que dá certo, ou porque é questão cultural, né? Porque a minha avó sempre tomou, minha avó sempre cuidou da gente assim, então dos meus filhos tem que ser assim também. Então nem sempre a questão do autocuidado que a gente pensa que está se cuidando, mas na verdade a gente acaba prejudicando a nossa própria saúde. Sim. E uma das grandes procuras dentro da farmácia, doutor, são os expectorantes. Você que trabalha com crianças, o senhor sabe e pode falar, né, também com bastante autoridade. Eu quero que o senhor fale, né? Eu sei a resposta, mas como a gente está, né, tendo uma interação entre médico e farmacêutico, eu quero que o senhor fale se o senhor realmente indica expectorantes para crianças, principalmente abaixo de 2 anos. Com certeza não. Né? Xarope não deve ser dado, xarope para tosse não deve ser dado para crianças pequenas, crianças menores de 6 anos. E crianças menores de 2 anos é uma contraindicação absoluta da Sociedade Brasileira de Pediatria e também da Academia Americana de Pediatria. Por quê? Porque essas medicações, elas mascaram o sintoma ali da tosse. Elas não vão fazer a criança melhorar de fato, muito pelo contrário. Podem causar efeitos colaterais gravíssimos na criança. Sonolência, convulsão, arritmias ou até mesmo a intoxicação. Então, você que tem uma criança em casa, ela está tossindo, você não tem que dar xarope para tosse. Até porque a tosse, numa criança pequena, até 6 anos, ela, na grande maioria das vezes, é apenas um sintoma de uma infecção viral que está se desenvolvendo ali. E essas infecções, elas são autolimitadas, ou seja, elas se resolvem em poucos dias, tá certo? Então, a gente não vai tratar a tosse, a gente não trata o sintoma, trata a causa, tá entendendo? E, doutor, mas está causando desconforto, não aguento ver o meu filho tossindo. Muito bem, você pode lançar a mão de algumas medidas. Uma boa hidratação na criança, lavagem nasal, que é um procedimento simples, mas muito eficaz. Inclusive você que está aqui agora, não sei se você ainda me segue no Instagram, mas lá tem um vídeo que eu produzi com um paciente real, um bebê de 6 meses, onde eu ensino a fazer a lavagem nasal. Porque eu sei que isso é uma dor de muitos pais. Eu me sinto inseguro, eu não sei fazer. Lá eu ensino o procedimento de maneira bem objetiva e simples para você perder esse medo, tá? De maneira geral é isso. A gente não trata o sintoma, trata a causa. Muitas vezes a criança pode ser asmática, é uma criança que tem uma rinite, tem uma bronquiolite que aflige tantos bebezinhos. Então o foco é a causa, não o sintoma. Perfeito, doutor. E como você falou da lavagem nasal, as pessoas gostam também de dar para as crianças os descongestionantes. Que isso também, eu digo assim, que não é recomendado. Não. Quando as pessoas querem dar, tipo, né, o soro infantil, aquilo lá me dói o coração. Né? E também indicar outros descongestionantes. Isso. O mais ideal... E o básico que eu sempre falo no meu Instagram, o básico bem feito. Isso, com certeza. Que é o que dá certo. E aí que é o quê? É a lavagem nasal. Isso. É o que o doutor falou. Isso. Não é utilizar um descongestionante nasal para uma criança.
é a lavagem nasal. Isso. Ah, eu não sei como fazer. Olhem lá no Instagram do Dr. Gilson, que ele ensina para vocês direitinho como é a melhor técnica para fazer essa lavagem nasal, que é básico. E além dos expectorantes, temos também os medicamentos para tosse, que o senhor falou. É muito recorrente também, doutor, chegar não só chegar uma grande procura, né? Não só dos expectorantes, mas também dos corticoides. Ok. Por causa da tosse, né? Isso. Às vezes não é uma tosse que tem secreção, uma tosse que tem, falando a modo popular, né? Secreção com catarro. Isso. É aquela tosse com catarro. Mas é uma tosse seca. E aí as pessoas, além de procurar um expectorante, eles procuram o corticoide e às vezes até associam, sem necessidade nenhuma. Não, isso é um perigo, na verdade, né? Porque se você faz isso com o seu filho, essas medicações elas podem ter interações ali, que podem fazer mal para ele. Né? Essas medidas, esse comportamento de misturar uma medicação com a outra e administrar numa criança pode trazer prejuízos à saúde dessa criança. No adulto também, isso vale para o adulto. Né? Então tem que ter todo esse cuidado. Eu já presenciei vários erros assim de mães, pais, quando eles vão medicar as crianças, né? Dose errada, para mais ou para menos. Na grande maioria das vezes é para menos. Sério? Pelo menos comigo, na grande maioria das vezes que eu observei foi para menos. Porque elas ficam com medo. Ah, doutor, mas o senhor passou 2 ml para eu fazer no meu filho e eu não fiz porque eu fiquei com medo de matar ele intoxicado. Aí eu tenho que conversar, tranquilizar a mãe, né? Que ela tem que ter confiança no que a gente fala. Na verdade, tem que ter confiança. E, inclusive, eu queria reforçar isso com você que está assistindo, para você confiar no médico do seu filho ou no seu próprio médico, tá? Confie no que ele fala, no que ele prescreve. Qualquer dúvida, tem farmacêutico também, que é essencial, quando você for adquirir ali a medicação na farmácia. Mas busque seguir o que é orientado. Não tome atitudes com base no que você acha correto. Por favor. Peço até por favor por isso, tá? Para que, de fato, você consiga melhorar, a criança consiga melhorar. E se tem alguma insegurança na hora que o médico estiver falando, ou até o próprio farmacêutico, pergunte, fale. Você tem que tirar essa insegurança. Você não tem que sair do consultório ou de uma farmácia com alguma dúvida ou com algum medo, e aí acaba fazendo um tratamento errado, né? E acaba não sendo benéfico, e por consequência aquele tratamento acaba não sendo eficaz, e a criança, infelizmente, acaba piorando. Isso, com certeza. Um ponto que eu gostaria de comentar é a questão dos antibióticos, né? Isso é muito comum. Na pediatria, né, é muito comum as mães, os pais chegarem para mim e perguntarem: doutor, mas isso não vai passar nenhum antibiótico? Isso é de lei. Isso já faz parte da pediatria, né? É uma coisa que eu já espero ouvir. Que parece que não vai funcionar se não tiver um antibiótico. Exatamente. Não é assim que funciona. Muitas vezes, principalmente nessa faixa etária de até 6 anos, né? Onde as crianças gripam, ficam resfriadas, as infecções virais, de um modo geral, nós não tratamos com antibiótico. O antibiótico é para combater bactéria, tá certo? Então, nós não recomendamos nesse tipo de situação. E a automedicação também a gente desencoraja. Você não tem que pegar um antibiótico e dar para o seu filho porque acha que é correto, né? Que vai solucionar. Às vezes as mães chegam para mim no consultório e falam: eu não sei o que eu faço para esse menino melhorar. Ele está tossindo, deu febre, está com dor, já dei amoxicilina para ele, mas ele não melhora. Mas a amoxicilina não é para dor. A amoxicilina é um antibiótico, né? Para combater infecções bacterianas. Então tem que ter sempre essa cautela, né, com o uso de antibióticos. Até porque é uma medicação que é vendida com prescrição médica. Aí às vezes as mães até falam: doutor, mas o meu filho mais velho teve pneumonia, ele usou tal medicação, mas não usou todo o frasco. Aí eu já peguei esse aqui e já administrei no menor, porque estava doente. Não se faz isso. Isso não deve ser feito. Até porque antibiótico, o uso indiscriminado dos antibióticos diminui muito o nosso arsenal, né, de medicamentos para tratar algumas infecções, né? Quando você dá um antibiótico para uma criança, isso vale para o adulto também, sem necessidade, as bactérias elas criam uma resistência
contra essa medicação. Então, quando aquele paciente, aquela pessoa realmente precisar, aquela medicação pode não ter mais o efeito, porque você deu sem necessidade o antibiótico. Então, tem que ter toda essa cautela. Verdade. E isso que você falou foi muito bom, porque as pessoas, logo quando ficam gripadas ou que acham que vão ficar gripadas, querem logo administrar um antibiótico. Sim. Antibiótico não combate vírus, Isso. tá? Isso é importante enfatizar. Às vezes, quando uma pessoa precisa de um antibiótico, é porque realmente aconteceu uma situação que se proliferou uma bactéria durante o processo viral e que o médico vai avaliar durante o seu exame clínico se tem essa proliferação ou não. Então, não é adequado chegar na farmácia e pedir logo um antibiótico. Não é só no processo viral, mas também com alguma dor simples, uma dor de garganta simples, eu já quero um antibiótico. Uma bezetacil, né? Eu vi ela não é blogueira, ela vende roupas na internet. E ela, olha só, é uma desinformação que ela passou, e eu acredito que não foi de propósito, né? Ela só falou realmente por falar, mas isso as pessoas acabam seguindo, né? Sim. Infelizmente, e acham que é o correto. Ela falou que ela estava gripada e que ela foi na emergência e que ela só ia resolver o problema dela se ela fosse aplicar o bezetacil. E ela colocou lá uma frase: doutor, me aplica o bezetacil logo, que eu só melhoro com bezetacil. Quando eu olho aquilo, eu fico, meu Deus do céu, aquilo me dói o coração também. Eu acho que quando a pessoa se dirige a um hospital, né, a um serviço de urgência e emergência, naquele momento ela deve relatar o que sente. Não pedir para algo ser feito, né? Porque a gente vai tomar a nossa conduta, né, frente ao que o paciente relatar. Eu já me deparei com alguns casos de pacientes exigirem antibióticos e outras medicações, aí eu tenho que parar e conversar e explicar, né? Porque não é o que o paciente quer, mas é o que precisa ser feito para ele naquele momento, para que ele possa melhorar. E como você falou, a questão dos antibióticos é somente para combater infecções bacterianas. Infecções virais, nós não recomendamos antibiótico. E vírus e bactérias são completamente diferentes. Sim, completamente. E aí, eu tenho algumas perguntas, doutor, que chegaram até a gente, para que a gente respondesse, né? Quais os erros mais comuns... Quais os erros mais comuns dos pais ao medicar as crianças em casa? Na verdade, a gente já até respondeu algumas desses erros, né, aqui. De longe é dar a dose errada, né, como eu falei, para mais ou para menos. Para mim, chegou para mim mais situações onde as mães deram menos medicação, uma menor dose, que acaba não tendo o efeito que a gente espera. Por medo, por receio, por não acreditar muito que vai dar certo, por achar que vai intoxicar e até matar a criança, entendeu? A questão das interações medicamentosas, muitos pais misturam uma medicação na outra para poder dar para a criança, isso não pode, né? Isso pode fazer mal também. Então, são esses erros mais comuns que a gente observa. E também enfatizando uma fala do doutor, que não quer dizer que resolveu para um filho, para o outro vai resolver. Isso. Então, são corpos diferentes, organismo diferente, são condições clínicas diferentes. Isso. Apesar dos sintomas serem parecidos, mas não quer dizer que é a mesma doença ou o mesmo problema que está tendo. Isso. Às vezes, né, o quadro clínico inicial é parecido. A mãe já pensa, o meu filho mais velho teve aquilo também. E então, eu já conheço meus filhos. Já conheço os meus filhos, esse aqui já está apresentando a mesma coisa, eu vou entrar logo com esse antibiótico que restou do tratamento do mais velho. Tá errado. E não sabe há quanto tempo estava aquele frasco aberto. Isso é importante também. Né? Inclusive, eu até enfatizei isso no meu Instagram, pessoal. A importância da conservação e do prazo de validade dos medicamentos após abertos, que são os medicamentos líquidos, tá? Sim. Eles têm um prazo de validade encurtado. Então, ainda mais os antibióticos, que o prazo de validade na caixinha é de 2 anos, normalmente, aí quando abre o frasco, às vezes é 7 dias, dependendo da substância, é 5 dias, isso. E depois disso deve ser descartado. Então, não é para guardar frascos de medicamentos líquidos em casa para que seja administrado posteriormente. Inclusive até colírios.
Os colírios, de modo geral, eles têm um prazo de validade de 30 dias após abertos. E aqueles que têm um tipo de infecção, como, por exemplo, uma conjuntivite, que ela é muito contagiosa, o importante é descartar logo após a utilização desse colírio, tá bom? Então, tem esses detalhes também. Inclusive, apareceu até uma médica comentando nesse meu vídeo sobre medicamentos em líquido, né? Da conservação deles após abertos. Sim. Aí ela olhou, ela falou assim, meu Deus, e eu que tô com... Eu acho que foi o colírio, não. E eu que tô com um xarope aqui há 1 ano, aqui em casa, aberto. Aí eu, caramba, e ela colocou uma carinha de choro. Meu Deus. Mas é porque, assim, são detalhes, né? Que Sim, às vezes claro. a gente não percebe. E é importante a gente fazer, alertar, né? As pessoas. E é por isso que é importante essa interação do médico com o certeza. farmacêutico. Com certeza. Como o médico prescreve, ele está diagnosticando, que é um papel fundamental do médico diagnosticar, né? Passar o tratamento, prescrever os medicamentos. A gente vai estar orientando no uso adequado, né, e alertar também nessas questões dos prazos de validade dos medicamentos e na conservação deles, né? Isso é muito importante, né? As pessoas, às vezes, elas acabam focando naquilo que está escrito ali, né? Há 1 ano, então 1 ano eu posso usar. Eles Tem seguem um ao pé da letra. né? Tem 1 ano para usar essa medicação. Ah, mas eu já abri. Não, mas não interessa, tá 1 ano ali, então tem 1 ano. Mas não é assim que funciona. Tem que ter todo esse cuidado. Mesmo. Doutor, tem mais uma pergunta. Uhum. Aí essa dúvida é muito frequente também. Como diferenciar uma febre baixa de uma que precisa de atenção médica imediata? Uma pergunta muito boa. Na verdade, esse assunto de febre, ele renderia um podcast inteiro. É verdade. É um assunto muito amplo, né? Mas para responder isso, primeiro eu tenho que dizer o que é febre. Tem muitas pessoas que acham que febre é uma doença. Ah, meu filho está com febre, ele está doente. Não é assim que funciona. A febre é uma resposta do nosso corpo, né, do organismo, a algum estímulo, que na maioria das vezes são infecções, seja ela viral, bacteriana ou até fúngica. Então, o organismo aumenta a temperatura. Então, a febre é um sinal clínico. O que é uma febre baixa? É aquela temperatura que está entre 37,5 e 38. Ali é uma febre baixa, tá? E a outra, só para repetir, por favor, em que situações se leva... Como diferenciar uma febre baixa de uma que precisa de atenção imediata? Ok. Tem 3 situações onde você deve levar uma criança com febre para emergência. Quando se trata de um bebezinho menor que 3 meses, se ele apresentar febre, independentemente se é uma febre baixa, moderada ou alta, tem que levar na emergência. Por quê? Porque é um bebezinho que tem um sistema imunológico muito imaturo. Se ele está apresentando febre, aquilo ali pode ser um indicativo de uma infecção grave que está acontecendo ali. Uma meningite, uma pneumonia. Então, nós precisamos avaliar esse paciente, lançar a mão de alguns exames laboratoriais ou até internar. Então, essa criança precisa ir à emergência. Uma outra situação é uma criança com febre, mas ela está prostrada, está abatida, está chorosa, está recusando a alimentação. Ou seja, não é apenas o valor ali da temperatura, não é apenas o número, ela tem um quadro clínico ali. Está influenciando em outras coisas. Sim, então tem que levar na emergência para a gente poder avaliar. E um outro ponto, uma criança com mais de 39 graus de temperatura, uma febre alta, e ela não melhora com o uso do antitérmico, pode ser que ela esteja desenvolvendo alguma infecção ali. A gente precisa examinar essa criança para tomar a melhor conduta para ela. Então, essas 3 situações tem que levar a criança na emergência. Perfeito. E isso serve de alerta, pessoal, porque as pessoas têm o costume de levar as crianças para a farmácia porque está com febre. E a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a idade da criança? Sim. Quando é abaixo de 2 anos, eu quero um antitérmico, mas espera lá, vamos entender um pouco a situação. Sim. Aí nós, farmacêuticos, nós perguntamos, né, para tentar saber de fato o que aconteceu, se ele está rejeitando, né, a alimentação, todos esses pontos que o senhor falou. E principalmente, quando a febre é alta e a gente precisa urgentemente encaminhar ao médico. Sim. Eu, particularmente, na minha conduta farmacêutica, sempre quando tem uma criança abaixo de 2 anos com febre, eu sempre indico ir ao médico. Abaixo de 2 anos. O senhor enfatizou aí 3 meses, Isso. mas eu já deixo para 2 anos, porque a criança ainda também não tem um sistema imunológico muito desenvolvido. Não, sim, e a gente não... se vocês verem nas caixas dos medicamentos,
todos os medicamentos, a maioria, são de indicação acima de 2 anos, Isso, né? isso. E aí nós farmacêuticos, precisamos ter esse cuidado, que não só indicar um antitérmico para uma criança abaixo de 2 anos. Ah, não tem problema, é um paracetamol, não vai ter uma grande influência, mas é como a gente falou agora nesse episódio do podcast, não é só tratar o sintoma, mas a gente precisa saber a causa. Isso, com certeza. Né? Então, a febre numa criança é um sinal de alerta que está acontecendo alguma coisa lá no organismo da pessoa. Isso. E aí, quando aparece esse sinal de alerta, precisa ser investigado urgentemente, ainda mais para essas crianças que não têm o sistema imunológico desenvolvido. Sim. Aí o senhor fala de 3 meses, eu já deixo para 2 anos, que eu acho mais seguro, porque até para o nosso respaldo, porque se acontecer alguma coisa, correta. né? E aí precisava de uma conduta médica, uma intervenção, eu sempre oriento, vá lá com o médico, porque as pessoas, doutor, elas não gostam de ir ao médico, já percebi. Pelo menos os quem eu atendo na farmácia, eles querem primeiro com o farmacêutico, querem tentar resolver ao máximo tudo que precisa resolver lá na farmácia, sem querer ir para o médico. Mas não, a gente precisa orientar. Nossa importância dentro da farmácia é estar lá, claro, ajudar os pacientes, ajudar no tratamento medicamentoso, só enfatizando, um tratamento medicamentoso para aqueles problemas autolimitados, que a gente pode estar indicando, né, acompanhando, orientando. E aí, para aqueles problemas que não são autolimitados, e dependendo da faixa etária da pessoa, que nós estamos falando agora da pediatria, é muito importante a gente encaminhar o médico. Saber os sinais de alerta, se está mais de 2 dias com febre, 2 ou 3 dias. Isso. Saber se tem algum sintoma associado, se é diarreia, se a pessoa está emagrecendo muito, né? Se tem alguns sinais a mais ali, além da febre, isso também deve ser encaminhado diretamente ao médico. Nós não vamos resolver tudo dentro da farmácia, não, né, doutor? Isso. Não, você está correta, né? A conduta que você toma é correta. Lembrando que tem situações ainda que nem se deve administrar o antitérmico. Ah, mas o meu filho está com 37,5, 37,7, ele está com febre, vou entrar logo com uma dipirona, um paracetamol aqui para ele. Calma lá. Nem todas as situações precisam dar um antitérmico. Às vezes a criança não tem nenhum sintoma, mas ela pode estar com uma temperatura um pouquinho mais elevada ali, né? Isso pode ser um sinal de uma infecção viral, mas que ainda não apresentou sintoma nessa criança. Em algumas situações, a criança está com uma vestimenta, né, pesada, muitas roupas, né? E isso faz com que o calor, né, influencia, né? Isso, e aí aumenta a temperatura. Então, o uso de roupas leves, uma boa hidratação, já ajudaria a diminuir essa temperatura para que ela possa ser normalizada. Não há necessidade aí de entrar com antitérmico. Então, são várias situações. Por isso que eu digo que é um tema muito amplo. A gente poderia ficar 1 hora falando de febre aqui. É verdade. E que isso precisa ser avaliado, né, doutor? Sim. Não é só simplesmente chegar na farmácia, eu quero um antitérmico porque a minha criança tá com febre. Mas não, por isso que os médicos têm a anamnese deles e nós farmacêuticos, nós também temos a nossa anamnese. Por quê? Para a gente saber quando é necessário encaminhar, né? Quando tem algum sinal de alerta que é necessário encaminhar e quando tem uns sinais que não tem necessidade de encaminhar que a gente consegue resolver. Mas na maioria dos casos, quando envolve crianças, pessoal, é mais delicado. E aí a gente precisa também investigar a fundo e ter o contato com o médico. Eu digo assim, que a gente sempre tem que ter um apoio com a gente, né? Não é só pegar tudo pra gente. É claro que nem todo mundo tem uma certa condição de ir ao médico, infelizmente, né? Às vezes o farmacêutico, a gente fica, às vezes, de mão atadas, né? Refém, né, da Fica situação. refém da situação. O que a gente vai fazer? E é muito triste. Mas, de modo geral, a gente está aqui para alertar da importância, né, do nosso papel. O papel do médico e o papel do farmacêutico. Que nem tudo nós, farmacêuticos, precisamos. Nós temos que resolver, porque isso passa muito... não só por cima da conduta do médico, mas também isso passa muito do nosso alcance, né? Isso. E aí cada um, eu sempre digo assim, cada um é no seu lugar, mas sempre de mãos dadas se ajudando, né, doutor? Sim, com certeza. Tem até uma metáfora que eu uso sobre essa relação de médico e farmacêutico, que é como se fosse um avião, né? O piloto conduz o avião, mas sem o copiloto não tem segurança no voo.
né? Dessa maneira que acontece também a relação de médico e farmacêutico, né? Cada um na sua função, mas juntos promovendo ali um pouso seguro para o paciente. Um resultado fantástico para o paciente, né, doutor? Isso. Eu agradeço muito, de um verdade, a sua participação aqui no programa. Inclusive, pessoal, vocês podem estar enviando sugestões, tanto para mim quanto para o doutor Gilson no Instagram dele, dos temas que vocês querem que a gente aborde dentro do podcast, né? E aí a gente pode estar falando aqui para vocês. Inclusive, ele falou que tem só um episódio. A gente pode falar de febre, um episódio inteiro só de febre. Sim. E aí, vocês podem estar enviando essas sugestões para a gente estar analisando, né, filtrando, para trazer os temas mais pertinentes, mais relevantes aqui para o programa, que com certeza o Dr. Gilson vai estar aqui voltando para a gente tirar as dúvidas de vocês, né? Claro, em parceria entre médico e farmacêutico. Isso. Agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. Pela sua disponibilidade, eu sei que a vida de vocês é muito corrida e eu fico muito feliz por você estar aqui comigo. Foi um prazer, né? Eu sempre para mim é um prazer poder falar de medicina, né? Eu acredito muito que o conhecimento salva vidas. Não é só ali o atendimento no consultório, não é só ali passar um medicamento para o paciente, mas a orientação segura é muito importante também. Falar das doenças, falar dos cuidados, como prevenir, né? Esse momento que a gente está tendo aqui é tão importante quanto uma consulta. O que a gente está falando aqui pode salvar uma vida. Uma pessoa pode escutar o que a gente está falando, tomar um cuidado, né? E evitar que uma pessoa, né, uma criança ou um adulto, misture ali uma medicação, tome alguma atitude errada. Então, sou muito a favor dessa troca que a gente está tendo aqui. Isso é fundamental. Acredito que outros profissionais também deveriam promover entre si esse bate-papo, porque o conhecimento salva vidas. Com certeza. Agradeço mais uma vez, doutor. Gente, eu agradeço a participação de vocês, a interação de vocês aqui no podcast, tá? Eu fico, assim... Realmente é uma página nova que a gente está tendo aqui no programa do Farmadispensa News. Eu já tive outros convidados das outras áreas de saúde, mas dessa vez eu estou abrindo um espaço do meu programa para a gente falar dessa interação, né, da gente gerar conteúdo juntos, eu e o Dr. Gilson, para mostrar que a gente trabalha juntos, né, que essa interação entre médico e farmacêutico é essencial e que a gente consegue cuidar das vidas juntos, né, um complementando o outro, né, a farmácia e a medicina estão se complementando. E aí eu fico muito feliz por estar abrindo, dessa vez, uma página nova, né, do programa do Farmadispensa News com o Dr. Gilson. Em breve nós teremos também vários conteúdos bons, né? Podem aguardar. E aí a gente também aceita várias sugestões, temas, quanto mais temas pra gente, melhor, né? Porque a gente consegue entender mais as dúvidas de vocês. Isso. Mandem as dúvidas de vocês, o que vocês gostariam que a gente falasse, né? Discutisse um pouco aqui, que a gente vai estar filtrando e abordando esses temas aqui para solucionar essas dúvidas. Com certeza. E a gente vai resolvendo o máximo que a gente pode. Isso. Obrigada, pessoal. Um ótimo final de semana e até o próximo episódio. Tchau!